Olá pessoal do Enfoque, tudo bem? Vamos para essa então que seria a nossa próxima aula de Fundamentos do Pensamento Sociológico vendo Max Weber, né? A gente já viu então a Emile Durkheim e com a professora Ariadne vocês viram Karl Marx. Então hoje a gente vai estar estudando Weber, que junto com esses dois pensadores, Durkheim e Marx, foi considerado um dos grandes clássicos da sociologia, né? Weber nasce em 1864 e morre em 1920. Então, ele também acompanhou o período da Primeira Guerra Mundial, né? E, primeiramente, para a gente entender o pensamento de Weber, é necessário a gente entender o contexto, né? Weber é alemão, e no contexto do território alemão, no século XIX, antes da metade do século XIX, há uma série de impérios e de principados, de países, etc., porque a Alemanha ainda não era unificada nessa época, beleza? Então a gente tem um contexto completamente diversificado em relação a etnias, etc. Então a unificação do Império Alemão ela ocorre a partir da segunda metade do século XIX, pela Prússia, né? Duas forças hegemônicas no território ali onde seria a Alemanha atualmente, antes do século XIX, são a Prússia e o Império Austro-Húngaro. A Prússia é que lidera o processo de unificação da Alemanha através da liderança de Otto von Bismarck, né? Acho que vocês vão ver isso em história talvez. Então, né, nos slides, no PowerPoint, na apresentação que eu mandei para vocês, tem tanto sobre Durkheim como Weber, né? Porque era para ser uma aula só, mas como iria ficar muito grande, eu separei. Então, no slide 10 começa a aula sobre Weber. Aqui, no contexto, o slide 11 fala justamente sobre o contexto alemão, a força de unificação, então, da Alemanha à Prússia, né? E no slide 12 a gente tem as características desse contexto, né? Uma característica de guerras permanentes, justamente porque a gente tem uma série de impérios diferentes, né? Ducados, principados, com organizações sociais diferentes, então você tem um estado de guerra constante. Você tem uma diversidade étnica forte, né? Tem um grande estado de desigualdade e violência, até mesmo porque a sociedade era totalmente hierarquizada em estamentos, né, etc. Então você tem uma dificuldade de mobilidade entre um estamento e outro. Isso gera uma série de consequências à sociedade, né? E sociedades completamente militarizadas, né? Justamente porque você vive em um contexto de guerra, há necessidade que a sociedade seja militarizada. Então isso acaba formando uma determinada estrutura de sociedade, com determinadas formas de pensamentos e valores, etc., né? No slide número 13 vocês têm um mapa de 1782, que é justamente o mapa do território do que hoje seria a atual Alemanha. Ali vocês podem perceber, se derem um zoom, que há uma série de reinados, de ducados, principados, países, etc. Então há uma grande diversidade étnica, o que consequentemente leva a imensos conflitos, né? Então é necessário a gente entender esse macro, esse contexto, para a gente entender o micro, ou seja, o pensamento dos pensadores que vivem, né, que estão vivendo naquela época, né? E Weber, consequentemente, não fugiu disso. Foi influenciado pelo contexto. Justamente por esse contexto ser um contexto peculiar, né, um contexto específico, que nasce a sociologia weberiana, ou a sociologia compreensiva. A gente vai ver em vários lugares que vários autores, pensadores chamam a sociologia de Weber de uma sociologia compreensiva. Weber mesmo afirma isso, né? Justamente porque é necessário compreender, né, as coisas, contextos, as ações sociais, os grupos sociais, para a gente entender as consequências que isso causa. Então é necessário entender o contexto para entender o pensamento das pessoas que estão surgindo no século XIX, né? Principalmente Marx, Durkheim e Weber. Justamente por isso que também a gente estuda ali o contexto das revoluções industriais, porque é nesse contexto que esses pensadores surgem. No slide 15 a gente tem um quadro geral que faz uma separação entre as ciências da natureza e as ciências da cultura. Nas ciências da natureza, no século XIX, era o que estava predominando na época, né? Biologia, com a teoria da evolução de Charles Darwin, física e química, com as grandes invenções da Revolução Industrial, né? etc., geografia. Então,
as ideias da ciência da natureza eram muito fortes nesse contexto do século XIX. E ali nesse quadro a gente vai ter uma separação. O que as ciências da natureza estudam e devem estudar e o que as ciências da cultura estudam e devem estudar. Né? As ciências da natureza buscam leis gerais, leis do desenvolvimento dos seres vivos gerais, né? A lei da evolução das espécies, por exemplo, de Charles Darwin, a lei da movimentação dos astros universais, né? De Isaac Newton, Copérnico, etc. Então, as ciências da natureza buscam leis gerais. Já as ciências da cultura não, buscam contingências, contextos históricos. É necessário entender o contexto para entender as consequências que aquilo gerou, né, na sociedade. As ciências da natureza buscam grandes estruturas, enquanto as ciências da cultura buscam ações e conexões entre as ações de grupos ou de indivíduos. É necessário entender as relações sociais para a gente entender como uma determinada da sociedade vive, age, etc. As ciências da natureza buscam determinações, né? E já as ciências da cultura não, buscam hipóteses. Como na sociologia, antropologia, né? Nós estudamos sociedades, a gente não pode prever o que vai acontecer. A gente tem é necessário estudar o contexto para gerar hipóteses sobre o que pode acontecer ou o que não pode acontecer. As ciências da natureza buscam classificar funções, enquanto as ciências da cultura buscam tipificar os tipos de sociedade. No século XIX, essas ideias de tipificação eram bastante fortes, justamente nas ciências da natureza. Então, as ciências da cultura tomam isso, né? Com os estudos da antropologia, que a gente vai ver nas próximas aulas, inclusive a tipificação de sociedades, né? Sociedades primitivas, sociedades civilizadas, sociedades bárbaras, é algo muito forte nesse momento. Classificações, inclusive, que hoje não operam mais, que não são mais utilizadas justamente pois não correspondem à realidade. São categorizações que surgem no contexto europeu e ocidental da época, justamente que correspondem àquela sociedade, como aquela sociedade via, né, a sociedade de outros continentes. Então é necessário a gente entender o que as ciências da cultura estudam para a gente compreender a sociologia compreensiva do Weber. No slide número 16 vocês podem ver que a sociologia do Weber é considerada sociologia compreensiva, busca hipóteses, busca compreender as relações sociais, as ações sociais de grupos ou indivíduos. No slide 17, então, a gente tem aqui um resumo das principais tópicos que são estudados em Weber aí no ensino médio e que são cobrados tanto em vestibulares como no Enem. Então, no slide 17 a gente tem um tópico sobre ações sociais, um tópico sobre tipos de dominação e o outro sobre racionalização, né? A gente não vê tanto isso no ensino médio sobre Weber, sobre racionalização, mas é necessário estudar porque o estudo de Weber sobre isso foi bastante amplo e é muito importante. Vamos então para tipos de ação social. Assim como Durkheim no livro As Regras do Método Sociológico, Weber no seu livro Economia e Sociedade define um objeto para o estudo da sociologia, né? Nas Regras do Método Sociológico, Durkheim afirma que o objeto de estudo da sociologia são justamente os fatos sociais. Já para Weber, o objeto de estudo do sociólogo, da sociologia, é a ação social. Então, os cientistas sociais devem estudar as ações sociais de grupos e indivíduos para entender as consequências dessas ações, né? No slide número 18, vocês têm um fragmento do livro de Weber, em que ele vai afirmar que a sociologia significa uma ciência que pretende compreender interpretativamente. Então, a sociologia compreensiva, ela busca compreender e interpretar as ações sociais. Anotem isso, é importante. A sociologia de Weber busca interpretar e compreender ações sociais e as relações sociais, consequentemente. Esses são dois conceitos importantes, né? Então, e por ação, o que Weber define como ação social? Por ação, entende-se, neste caso, um comportamento humano, tanto faz de um fazer externo ou interno, de omitir ou permitir, sempre que e na medida em que o agente ou os agentes o relacionem com um sentido subjetivo. Ou seja, o que ele está falando? Ação social é um comportamento humano, né?
é óbvio, um comportamento de um indivíduo, de uma pessoa, mas é um comportamento que está voltado a outra pessoa. Portanto, o indivíduo que realiza a ação, ele dá um sentido àquela ação. Ele vai tentar atingir determinado resultado, e esse resultado é o sentido que ele dá à ação. Portanto, a ação social ela possui um sentido, e o sentido ele é voltado a outra pessoa, sempre, geralmente. Se não for voltada para outra pessoa, uma ação social ela não é uma ação social. Pegar um determinado objeto é uma ação, mas não é uma ação social, porque não está voltada a outro indivíduo. É uma ação individual de uma pessoa, pegar um determinado objeto. Então, a ação social é um comportamento humano que está voltado para outro indivíduo ou grupo e que possui um sentido subjetivo, ou seja, um sentido que é dado pelo indivíduo, né? E Weber ele vai escrever ali um ditado no livro que é o seguinte: não é preciso ser César para entender César. O que ele está dizendo com isso? Que não é preciso que a gente seja uma determinada pessoa para entender as ações ou os sentidos que aquela pessoa dá à ação dela. É necessário apenas a gente analisar as conexões e os resultados que aquela ação gera, né? Justamente para a gente entender o sentido que a pessoa estava querendo dar à ação, ou o grupo estava querendo dar à ação. Então não é necessário a gente fazer parte de um determinado grupo também para a gente entender as ações sociais daquele grupo, para a gente entender o sentido das ações daquele grupo. Apenas a necessidade de a gente estudar aquele grupo, estudar as crenças, os valores deles, e conectar essas ações que eles têm com o contexto que eles vivem para entender o sentido das ações, né, que esses grupos tomam. Uma ação social, então, ela também pode ser uma omissão. Quando Weber afirma isso, o que ele está querendo dizer? A ação não precisa ser só um fazer. Não há necessariamente a necessidade de você fazer para ser uma ação. Você também pode omitir, deixar de fazer. Deixar de fazer também pode ser uma ação social. Quando você não faz uma coisa para prejudicar determinada pessoa ou grupo, isso é uma ação social, pois está voltada a uma pessoa ou grupo e possui um sentido subjetivamente visado, subjetivamente dado. No slide 20 a gente vê então a noção de relação social. Para existir a ação social é necessário existir uma relação social. Weber vai afirmar isso. É necessária a relação social para haver ação social e é necessária a ação social para haver relação social. Sem isso, sem essa relação entre relação social e ação social, não existe ação social, nem, consequentemente não existe relação social entre os indivíduos ou grupos. Weber ele vai propor 3 tipos de ação. E ele vai falar que são tipos puros ou ideais. Por quê? O que é um tipo ideal? Um tipo ideal a gente pode entender como aquele tipo 100%. As outras coisas nunca vão chegar naquele tipo 100%, elas vão no máximo se aproximar, né? É como em estatística. A estatística não nos dá o resultado correto, ela nos dá uma aproximação. Então, o tipo ideal é o correto. A gente, na verdade, só vai encontrar tipos que se aproximam ao correto, ao ideal. Então, Weber vai falar, os tipos de ação que a gente estuda são tipos, ou melhor, Weber propõe 3 tipos ideais, né? Porque quando a gente for estudar daí as ações, quando os cientistas, né, que é o objetivo dele, criar esses conceitos para que outros cientistas usem, quando os cientistas forem estudar as ações sociais e as relações sociais, eles vão no máximo conseguir aproximá-los ao tipo ideal, mas não identificar, não considerá-los os tipos ideais, né, porque eles não vão atender a todas as características. Mas a ação, Weber então vai propor 3 tipos de ações sociais. Ação social racional é a primeira, porém ela se divide em 2. Ação social racional referente a fins e ação social racional referente a valores. Ação social referente a fins, né, é uma ação calculista, ou seja, por exemplo, você quer atingir um determinado resultado, você toma determinadas atitudes para atingir aquele determinado resultado, você realiza um determinado cálculo para atingir aquele determinado resultado. Essa é uma ação racional referente a fins, né? Você tem um fim, então você utiliza um determinado meio para alcançar aquele fim. Então essa é uma ação racional referente a fins. Agora, uma ação racional referente a valores são ações que são realizadas por pessoas ou grupos baseado em valores, tanto valores religiosos, valores, né, sociais, princípios de vida que esse grupo ou pessoas têm.
e tomam essas ações baseadas nesses valores. Um grande exemplo são, por exemplo, os homens-bombas, né, que possuem uma determinada concepção de religião, uma determinada concepção de sociedade, e com isso vão lá, sei lá, numa sociedade, sei lá, nos Estados Unidos, e se explodem no meio de uma multidão. Isso é uma ação social racional referente a valores. Os pilotos kamikazes japoneses na Segunda Guerra Mundial também, quando lançavam os aviões nos navios, né, para explodir os navios inimigos, estavam realizando ações sociais racionais referentes a valores, pois eles tinham os valores internalizados da sociedade deles e precisavam defender esses valores e se matavam para isso. Isso é uma ação referente a valor, né? Então, esses são os dois tipos de ações sociais racionais, né? Referente a fins e referente a valores. Aí os outros dois tipos de ações são os tipos de ação racional, ou melhor, tipo de ação social afetiva, que seria aquela ação social baseada em sentimentos. Já são ações que não envolvem reflexão, não envolvem cálculos, né? Cálculos egoístas para atingir um determinado fim. São ações que são tomadas por exemplo, no seio de uma família. São ações que envolvem sentimentos. Então, essas são as ações sociais afetivas. E também existem as ações sociais tradicionais, o último tipo de ação social pura, né? E ideal que Weber desenvolve, que são as ações tradicionais, são aquelas tomadas por grupos ou pessoas baseadas em tradições. Por seguir uma determinada tradições, que aquele grupo faz determinada coisa, né? Então, essas são as ações sociais tradicionais. E no slide aqui 21, vocês têm esse quadrinho do blog Café com Sociologia, que ele dá ele é um resumo dos conceitos de ações, né, sociais de Weber. Ação racional referente a fins, referente a valores, ação afetiva e ação tradicional. Beleza. Aqui, só para terminar, então, no slide 22, considerações finais sobre as ações sociais. Eu falei no começo sobre o contexto histórico. É necessário a gente entender que o contexto histórico é resultado de uma série de ações sociais de indivíduos e grupos. O contexto histórico a gente pode entender como uma teia de aranha. O cruzamento entre cada linha cria um ponto. Esse ponto é uma ação social, e essa ação social está conectada aos outros diversos pontos na teia, e isso cria determinadas consequências, determinados resultados. Portanto, é necessário a gente ter em mente o contexto social que aquela pessoa ou grupo está vivendo, para a gente poder pensar as ações que ele toma, poder pensar as consequências que essas ações vão tomar de acordo com o contexto em que as pessoas ou grupos estão vivendo. O contexto, então, histórico é resultado da conexão dessas ações e relações sociais, né? Então, o contexto influencia nas próximas ações a serem tomadas por grupos ou pessoas. É necessário ter isso em mente. O contexto, então, ele não é só um cenário. O contexto histórico não é só um cenário onde grupos, indivíduos estão ali e estão agindo, né, como se fosse um teatro. Não, na verdade, o contexto ele é uma teia de aranha onde há uma conexão, interconexão das relações sociais e ações sociais, e essa conexão vai influenciar nas próximas ações tomadas pelos indivíduos ou grupos. Então é necessário ter isso em mente para estudar, ou para compreender os conceitos de ações sociais propostos por Weber, né? Agora a gente vai para o próximo tópico em Weber, que seria os tipos de dominação social. Então vamos lá, pessoal, agora para a parte no tópico de tipos de dominação em Weber, né? Os tipos de dominação puros ideais também. Para a gente entender as noções de dominação em Weber, é necessário a gente entender alguns conceitos também antes. O principal conceito que Weber propõe entender, é um conceito muito importante, principalmente para a ciência política e em sociologia também, é o conceito de poder, né? Conceito bastante forte. Para Weber, ele dá no livro Economia e Sociedade, Weber define o conceito de poder, né? O entendimento dele e para aplicação na sociologia dele, né? E para Weber, o poder significa toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento desta probabilidade, capacidade de impor a vontade a um outro indivíduo ou grupo, né? O que seria o poder, então? É justamente a nossa possibilidade de exercer dominação, impor a nossa vontade a outro grupo ou pessoas, né? Ou grupos exercerem influência sobre outras pessoas.
Então é necessário a gente ter em mente o conceito do poder, porque daí Weber propõe um outro conceito que é justamente o conceito de dominação. A dominação, o que significa para Weber a dominação? É justamente no trecho aqui no slide, na página 20, no slide número 23, aqui é um fragmento do texto também, no tópico dominação, é a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo entre determinadas pessoas indicáveis. É uma modalidade do poder da dominação. Para haver uma dominação de um indivíduo sobre o outro grupo, ou um indivíduo ou grupo, é necessário haver um mínimo de vontade de obedecer. Ou seja, para um grupo ou uma pessoa exercer dominação sobre outro grupo ou pessoa, é necessário que aqueles dominados possuam um mínimo de vontade de obedecer. Só aí o grupo ou pessoa que domina, né, que exerce o poder, vai estar literalmente exercendo a dominação sobre, né, os dominados. Se não houver essa vontade de obedecer, consequentemente a dominação se esfacela, né, e o grupo não exerce poder sobre ninguém. Então nem toda dominação também serve de meios econômicos. Weber vai afirmar isso no livro. O que ele quer dizer? É comum a gente ver que tipo, grupos vulneráveis serem dominados por grupos economicamente, né, desenvolvidos, etc. Possuem meios materiais desenvolvidos. Né? Isso ocorre muito atualmente, inclusive. Né? Nós temos um domínio grande de grupos, de empresas sobre comunidades, etc., justamente por conta de questões materiais, questões econômicas. Mas Weber vai afirmar que a dominação não ocorre só através de meios econômicos, ela pode ocorrer por outras formas, que é justamente as formas que a gente vai ver, que são os outros tipos de dominação, que é justamente a dominação tradicional, que ocorre por conta da tradição, a dominação carismática, que ocorre por um caráter que não é nem tradicional, é um caráter de crença, né? De crença no líder ou no grupo que está no poder, etc. E uma dominação racional legal, que é uma dominação exercida pelas leis, né? Então não envolve meios econômicos. Então é uma dominação exercida pelo direito. E para haver dominação de um grupo sobre outro, é necessário uma autojustificação e uma justificação frequente do poder, da dominação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se você exerce dominação, se um grupo exerce dominação sobre outro grupo, é necessário justificar frequentemente essa dominação. Ou seja, é necessário trazer bons resultados para o grupo dominado, porque senão é como uma sociedade normal. Se a sociedade não recebe bons resultados do governo que está no poder, a sociedade se rebela. Então, se não há uma autojustificação do governo, se a sociedade não recebe uma justificação frequente, né, da dominação exercida, consequentemente ela vai se revoltar. Então, grupos ou indivíduos que exercem dominação, é necessário eles autojustificarem a sua dominação. Né? É necessário eles mostrarem por que eles são os escolhidos para dominarem, entre aspas, né, os escolhidos. Então Weber ele propõe 3 tipos ideais de dominação, como nos tipos de ação social, né, que eu falei que os tipos ideais são aqueles tipos 100% que nunca vão ser alcançados. Nos tipos de dominação também, Weber vai mostrar que existem os 3 tipos ideais, mas que na verdade eles nunca se realizam 100%. É necessário a gente analisar para ver se aquele fato que a gente está estudando em qual categoria ele se aproxima mais. Né? Então Weber ele vai propor 3 tipos de dominação puras ideais. A primeira seria a dominação racional legal, a segunda a dominação tradicional e a terceira a dominação carismática. A dominação racional legal é justamente a dominação exercida, como eu disse anteriormente, o exemplo dado anteriormente, as leis. Né? A dominação, por exemplo, também é exercida no âmbito das empresas, onde você tem uma hierarquia por cargos, você tem que obedecer, você tem uma determinada funcionalidade, né? Responder a determinados superiores, etc. Então essa é uma dominação legal, exercida pela lei. Né?
dominação racional legal. Já a dominação tradicional é uma dominação que um grupo ou que um indivíduo exerce sobre outros justamente por conta da tradição, ou seja, você obedece, você é dominado pelo aquele grupo ou pessoa justamente porque você segue uma tradição. Isso é muito forte em comunidades indígenas, por exemplo, né, com os anciães, aqueles considerados anciãos, né, que são os mais velhos. Isso está na tradição, você obedece a eles justamente porque, né, eles são os mais velhos, considerados mais sábios, então eles são a tradição do grupo. Assim como, por exemplo, a sociedade ocidental também tem isso muito forte, a sociedade europeia mais ainda, né, em relação aos avós, etc., que são as pessoas consideradas mais sábias e que você tem que manter um respeito, etc. Essa é um tipo de dominação tradicional. Já a dominação carismática é a dominação que é exercida por uma pessoa ou grupo, principalmente pessoa, e é uma dominação muito interessante, porque o que acontece na dominação carismática? Os dominados consideram aquela pessoa como uma pessoa extraordinária, uma pessoa muitas vezes sobrenatural, que não é extraterrena, né? Que não faz parte da sociedade, que justamente vem trazer as boas notícias para a sociedade. Então, e Weber vai mostrar que a dominação carismática ela possui um caráter revolucionário. O que isso quer dizer? A dominação carismática ela ocorre naqueles momentos onde a sociedade está em um momento ruim, né? Lembrando do Durkheim, a gente poderia dizer em um momento que a sociedade está com uma solidariedade social fraca, né? Então aparece daí surgem aqueles líderes carismáticos que propõem a salvação. A gente pode muito bem estender isso a utilizar como exemplo, por exemplo, a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, que estava totalmente quebrada economicamente, socialmente, e que em 1933 elege Hitler como chanceler, né, que propunha justamente a melhora da sociedade do país como um todo, levar o país ao desenvolvimento, etc. E isso é um exemplo de dominação carismática. Mas é interessante notar que Weber, quando ele fala de dominação carismática, ele justamente está utilizando exemplos, por exemplo, de líderes relacionados a questões religiosas, principalmente. Então, ele vai falar, por exemplo, de xamãs, né, etc., líderes religiosos que surgem. Tem até um documentário muito interessante na Netflix que se chama Wild Country. Seria a tradução literal seria selvagem país, né? Alguma coisa assim, que é justamente de um guru que ali na década de 1960, se eu não me engano, um guru rico, ele compra um território enorme nos Estados Unidos para criar uma comunidade de pessoas que seguiam ele. Então ele começa a criar uma série de casas, ele cria uma comunidade ali mesmo, cria casas, etc, para essas pessoas, e essas pessoas enxergam ele como se fosse, sei lá, um Dalai Lama, um Buda, assim, e rezam para ele, etc. E é interessante isso, porque isso é um exemplo interessante também, porque Weber vai falar que existem os tipos ideais, mas os tipos ideais nunca se encontram 100% realizados, né, ou 100% puros. Ou seja, a gente pode encontrar um grupo exercendo várias formas de dominação, não apenas uma forma de dominação. E nesse exemplo, a gente encontra aí duas formas de dominação, que é uma dominação tanto tradicional, né, que as pessoas, uma dominação, no caso, carismática, que as pessoas acreditam como se aquele Buda fosse, aquele guru fosse alguém de outro mundo, etc., que vai salvar, vai levar eles ao paraíso, etc., mas também é uma pessoa que está dominando eles por meios econômicos, ou seja, cria as condições necessárias para que eles continuem a segui-lo, né, da casa, da comida, etc, etc. Então é interessante isso, Weber fala, a gente nunca encontra os tipos de dominação por um. O grupo pode estar exercendo tanto uma dominação racional como uma dominação tradicional, da mesma forma como os tipos de ações. Os indivíduos ou grupos podem realizar ações não nos tipos puros, eles não realizam só ações racionais ou ações tradicionais ou ações afetivas. Muitas vezes essas ações estão misturadas, né? Dependendo do contexto em que aquela pessoa ou grupo está vivendo.
Então a dominação carismática para Weber é justamente relacionada a fins religiosos, etc. E uma coisa que Weber traz, que Weber chama atenção é a noção de rotinização, ou seja, rotinização vem de rotina, né? Algo que se estende pelo tempo, um período longo. Ou seja, ele vai falar, a dominação carismática, então, ela possui um caráter revolucionário, ou seja, o líder ele surge do nada quando a sociedade está num momento mau, justamente para propor a salvação e trazer a salvação para a sociedade. Com o tempo, se o líder ele consegue se auto-justificar, né, vamos voltar àquela noção de auto-justificação, se ele consegue se manter ali, né, no poder, durante um longo período de tempo, a dominação carismática ela passa a ser uma dominação tradicional, porque ela não ela começa a se cristalizar, né? Ou seja, ela dura tanto tempo que as pessoas não começam mais a obedecer por achar que aquela pessoa é sei lá, um ser sobrenatural que surgiu do nada que vai salvar elas, mas é justamente porque é algo que virou tradição, né? Que tem uma longa duração no tempo e acaba virando tradição. Então, através da rotina, a dominação carismática pode virar uma dominação tradicional. Então é muito bom você atentar a isso, porque a dominação carismática ela só é uma dominação carismática, né, quando ela possui o caráter de revolução, ou seja, quando aquele líder surge naquele determinado momento onde a sociedade mais precisa dele. Agora, se ele consegue se manter durante um período longo de tempo, se auto-justificando, pode ser que ele comece a criar uma tradição para aquela comunidade que ele exerce o poder, a dominação. Então já passa a ser uma dominação tradicional. E é muito interessante a gente se atentar a isso, né? E a dominação carismática também, não só em questões religiosas, mas em questões políticas também, né? Grandes políticos são considerados líderes carismáticos, justamente porque eles propõem trazer a salvação, como a gente viu o Hitler. A gente, inclusive, passou por isso recentemente na política do nosso país, né? Enfim. Mas, enfim. No slide 25, pessoal, vocês vão ver alguns fragmentos do texto Economia e Sociedade de Weber e sobre dominação racional, dominação tradicional e dominação carismática, né? Sobre a dominação racional, vocês vão ali algumas características da burocratização, ou seja, que é um processo que acontece no seio de departamentos do Estado, do governo, etc., né, de empresas, por exemplo, que são justamente aquelas características clássicas, né, de um ambiente de trabalho, onde você tem uma hierarquização, você tem uma remuneração, você tem uma perspectiva de carreira, etc. Tudo isso faz parte da burocratização e do ambiente de trabalho, né, do ambiente do Estado, inclusive, né, porque um dos grandes estudos do Weber também é sobre patrimonialismo. Patrimonialismo é um conceito bem forte que, inclusive, acredito que não foi definido por Weber, mas Weber estudou muito, né, o patrimonialismo, e inclusive intelectuais brasileiros depois deram continuidade aí, como o Sérgio Buarque de Holanda vai falar sobre patrimonialismo, né, o Sérgio Buarque de Holanda, historiador, vai falar sobre patrimonialismo no nosso governo, no nosso Estado, né. Patrimonialismo é o quê? Justamente quando aqueles grupos que estão no poder, no governo, né, que estão no Estado, que deveriam agir em prol da sociedade, na verdade se apropriam daqueles meios em favor próprio. Isso se chama patrimonialismo, né? Você utilizar determinados recursos do Estado em favor próprio. Isso se chama patrimonialismo. Então, Weber vai mostrar que é diferente do patrimonialismo, quando você tem a burocratização, você tem uma separação dos meios de trabalho em relação aos meios individuais, ou seja, aquelas pessoas que têm um determinado cargo, elas não vão se aproveitar daquele cargo para fazer determinadas coisas em favor delas. Elas vão ser proibidas por lei, né? Isso que é a burocratização. Esse é um tipo de ideal da burocratização que Weber estuda, né? Que é algo que infelizmente não acontece, né? A gente tem aí inúmeros grupos políticos que se apropriam do cargo em favor próprio, né? Tomando diversas medidas, etc. Então, ali no slide 25, sobre dominação racional, é legal, vocês vão ver as características da burocratização. E a dominação racional é aquela exercida por leis, é exercida num ambiente de burocratização, né?
E no slide 26 vocês têm algumas características da dominação tradicional. E no slide 27 algumas características da dominação carismática. O que eu falei sobre a noção de revolução da dominação carismática, por exemplo, aqueles líderes, eles precisam ter manter uma autojustificação para se manter no poder. O que isso significa? Se a gente remontar ao Egito Antigo, ou por exemplo a China, né, com os antigos imperadores, esses grandes líderes, eles tinham um caráter sobrenatural, ou seja, a sociedade atribuía a eles um caráter sobrenatural, eles eram considerados sucessores dos deuses na Terra, etc. E a gente vai ver que, por exemplo, se o faraó, se o imperador não correspondia àquilo que a sociedade necessitava no momento, então eles, a partir daí, eram vistos com maus olhos, eram destituídos do poder, né? Então a dominação carismática ela pode acontecer dessa forma também. Se não há uma justificação constante, se o faraó ou o imperador não traz bons resultados, não traz boas colheitas, não traz chuvas, etc., você é destituído do poder. Então acaba aí ao poder, né? Então uma outra coisa muito importante a gente notar é que a dominação racional e a dominação tradicional, elas são estáveis, ou seja, elas possuem uma grande duração no tempo. E para elas se esfacelarem, né, se desfazerem, é muito mais complicado. Agora, a dominação carismática não, como ela possui um caráter revolucionário e como o líder, e aquele líder carismático, ele precisa constantemente estar justificando a dominação e o poder dele, então ela é uma dominação instável, porque se em um determinado momento ele para de justificar, consequentemente a sociedade para de atribuir o poder a ele, né, para de seguir então esse líder. Então aqui a gente termina a noção de dominação em Weber, né? As noções de dominação. Esse é o outro tópico, assim como ações sociais e dominação social são dois tópicos aí bastante cobrados de Weber em provas de vestibular e no Enem mesmo. E para terminar, a gente vai ver aqui rapidinho a noção de racionalização que Weber propõe no slide número 29. Weber, numa obra clássica, que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber vai propor a noção de desencantamento do mundo. O que significa isso? Weber estudou bastante sociedades clássicas, né? Egito, Grécia, China, etc. Tem um amplo estudo sobre religiões dessas sociedades antigas também. E Weber vai mostrar que com o processo de racionalização do mundo, ou seja, com o processo com o surgimento da ciência, explicações científicas do mundo, o mundo acabou sendo desencantado. Ou seja, na Grécia, por exemplo, a gente tem aqueles poemas clássicos, né, onde os poetas afirmavam que os deuses estavam constantemente vivendo e agiam como os homens, né, viviam entre a sociedade e agiam como os homens. Qualquer evento inexplicável era atribuído a algum deus, alguma coisa assim. Então esse era o mundo encantado. Tinha deuses em determinados lugares, deuses da montanha, deuses do riacho, etc. Mas com o processo de racionalização do mundo ao desencantamento do mundo, ou seja, a ciência começa a explicar, a filosofia começa a explicar, a gente pode até lembrar de Auguste Comte, né, com aqueles 3 estados, né, da sociedade, o estado metafísico, o estado religioso, né, que é justamente o estado onde tudo é explicado através de questões sobrenaturais. Aí a gente tem o estado metafísico, que é com o surgimento da filosofia, né? Grécia, o Egito Antigo mesmo, onde as questões inexplicáveis começam a ser explicadas por forças da natureza, não há mais forças sobrenaturais, mas agora forças da natureza. Então a filosofia começa a tentar explicar o que antes era explicado através do sobrenatural, né? Então esse é o estado metafísico. E já no estado positivo, que seria o estado de completa racionalização, agora voltando a Weber, a gente tem a ciência que explica o mundo, né? Então há o desencantamento, não há mais deuses, não há mais a filosofia, não são as forças da natureza. A ciência busca explicar, né, o que acontece no mundo. Então nesse momento a gente tem um completo desencantamento do mundo. No slide 30 ali vocês têm 2 fragmentos do livro, o livro da mitologia de Thomas Bulfinch,
que é um compilado de mitologias da Grécia. Mitologia grega, mitologia romana e mitologia nórdica, né, nesse livro. E nesses fragmentos vocês podem perceber que os poetas da época, para cada momento, como que eu posso dizer, cada fato desconhecido, eles atribuíam um deus, alguma consequência sobrenatural, né, alguma causa sobrenatural, no caso. E esse livro, o livro da mitologia, é cheio de contos assim que a mitologia grega, inclusive, é cheia de contos onde os deuses estão em constante relação ali com os humanos, né? Até tem o filme clássico que é Percy Jackson, os deuses ali entram em relações com os humanos, tanto é que os filhos dos deuses são híbridos, né? Os deuses entram até em relações sexuais com os humanos, então mas com a ciência, com o estado positivo, né, lembrando Auguste Comte, com essa racionalização do mundo, lembrando Weber, a gente tem a ciência que começa a explicar o mundo e não mais o mundo possui aqueles caráteres sobrenaturais. E Weber estudou bastante isso, justamente por conta do processo de burocratização, processo de racionalização no mundo, né, com a ciência do século XIX, com o avanço da ciência biológica, ciência física, ciência química. Esse estudo aí da racionalização foi intenso. E tanto é que Weber vai ter uma frase clássica que ele vai falar, poxa, a gente vai estar vivendo numa janela de ferro, porque justamente é um processo grande de racionalização, onde o mundo inteiro é racionalizado e a gente tem que agir de acordo com o que leis e regras justificam, né? Então, esse é o estudo aí de Weber sobre a racionalização, né, que dá origem ao conceito de desencantamento do mundo, que é um conceito que Weber ele propõe na obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é uma obra muito importante onde Weber vai estudar o surgimento do capitalismo, né? Que ética religiosa, ele vai propor uma coisa completamente contraditória, né? Como uma ética religiosa deu origem a um sistema econômico que é o capitalismo. Essa obra é muito conhecida, assim como a obra Economia e Sociedade, que foi da onde Weber propõe justamente os conceitos de ação social e dominação social, né? Então, são aí esses três principais tópicos que são cobrados em Weber em provas de vestibular, Enem, etc. Que são justamente ação social, dominação social, processo de racionalização, né, desencantamento do mundo. Beleza? Daí, voltando em ação social, gente, só para frisar, lembre-se que ação social, anotem aí, ação social necessariamente ela está voltada a outra pessoa ou grupo. Weber dá um exemplo muito clássico, que é o exemplo dos ciclistas, né? Se dois ciclistas se chocam, né, acabam se batendo, e se nenhum toma alguma ação para desviar, não há aí ação social, né? Agora, se eles, por exemplo, depois do choque, Weber vai afirmar o seguinte: se eles se chocam sem querer, isso não é uma ação social, por mais que sejam duas pessoas se chocando, né? Isso é uma ação do mesmo, como que eu posso dizer, do mesmo nível de um acontecimento natural, do mesmo nível de uma chuva, por exemplo. O mesmo significado, é uma ação que coincide, na verdade não é uma ação, é um acontecimento que coincide. Agora, é uma ação social quando, por exemplo, esses ciclistas se levantam depois de terem se batido ali e começam a xingar o outro, né? Ou vão lá e se cumprimentam, pedem desculpa um pro outro. Isso sim é uma ação social, porque é uma atitude voltada a outra pessoa com um sentido subjetivamente dado pelo indivíduo, né? Então já é uma ação social. Outro exemplo clássico que Weber dá é, por exemplo, quando nós estamos caminhando na rua e começa a chover. Todo mundo abre o guarda-chuva e a gente vai lá e abre também. Nós não abrimos o guarda-chuva porque as outras pessoas influenciaram nós abrimos o guarda-chuva para se proteger da chuva. Então isso não é uma ação social, não é uma ação voltada a outras pessoas. É uma ação individual com o objetivo de se proteger, né? Agora, se você, por exemplo, tem uma pessoa que está sem guarda-chuva, você compartilha seu guarda-chuva com ela, isso sim é uma ação social, porque isso é uma ação que está voltada a outra pessoa. Então,
A princípio é isso, né, sobre a ação social e sobre dominação social, também sobre o conceito de racionalização em Weber, isso é o que é mais cobrado assim, nas provas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem no WhatsApp, também no e-mail. Então a gente termina com essa aula, as aulas sobre fundamentos do pensamento sociológico, né? Vocês viram com a professora Ariadne e Karl Marx, a gente viu Max Weber, e agora a gente está terminando aí com, ou melhor, a gente viu o Durkheim antes, e agora a gente está terminando com Max Weber, hein? Os três considerados clássicos, assim, os três cientistas sociais clássicos, né, que deram origem à sociologia enquanto ciências no século XIX. Mas é isso, então, até a próxima aula, pessoal, e na próxima aula agora a gente vai entrar na antropologia, que é justamente o estudo das relações sociais, mas relações sociais em outros contextos, né? Relações de outras sociedades. A antropologia surge no Ocidente, né? Nas sociedades europeias, é justamente naquela época um estudo sobre sociedades de outros continentes, outras, né, que os europeus não conheciam na época, mas hoje a antropologia já é uma ciência que pode ser considerada o estudo de tudo, porque tudo envolve relação social, então tudo que envolve relação social a antropologia está estudando aí. E a gente vai ver isso tanto na antropologia quanto na arqueologia, principalmente, né? Que a antropologia e a arqueologia se complementam. Então, mas é isso aí. Valeu e até a próxima aula.